Muito bom dia, mais um dia para a gente compartilhar de riquezas eternas. Vamos colocar semente na terra do nosso coração e antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, deixe a sua curtida e o mais importante, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus na face da terra. Então vamos compartilhar ao máximo as nossas mensagens para que nós possamos crescer dentro dessa plataforma que é o YouTube, tá bom? Vamos lá? Provérbios capítulo 4. Vamos falar sobre alguns versículos? Então vamos lá. Versículo 4, 5, 6 e 8. Esse Provérbios, ele fala sobre conselhos de pais para filhos, mas consequentemente é Deus falando para nós, ok? Então aqui está falando de um pai dando conselho para um filho, de um rei dando conselho para um filho que será um rei futuramente. Lembra que vocês são reis e rainhas? Então sempre que você ouvir um conselho para um rei é para você, tá? E aqui é Deus falando conosco também, é Deus falando para nós, tá bom? Então vamos lá? Versículo 4, 5, 6 e 8. Então ele me ensinava e me dizia, no caso o pai falava para o filho, é Deus falando para nós, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Então aqui, qual que é o primeiro conselho que Deus começa falando aqui conosco? E um pai deve dar um conselho para um filho. Leve o seu filho para o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria é o caminho do Senhor, não é de religião, é o caminho da palavra de Deus. Sempre você vai me ouvir falar disso. Deus não criou religião, quem criou religião foi o homem. Deus ele deixou duas coisas para a humanidade, o seu Espírito, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sabedoria para nós. Então, qual que é a primeira instrução que um pai deve dar para o seu filho? Leve ele para a palavra de Deus, porque é na palavra que estão os melhores conselhos para a nossa vida. Quem está perto de mim sabe que eu sempre estou falando. Quem sabe mais, o fabricante ou o fabricado? É o fabricante. E Deus é o fabricante. Ele tem os melhores conselhos para nós. Tá bom? E ele ensina, como ele fala, como é importante você ter sabedoria. Porque se você tiver sabedoria e o verdadeiro entendimento, não o entendimento da mente, mas o entendimento que vem do Senhor pelo meio do Espírito. Aí ele fala aqui, ó, não te desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Ou seja, se você andar na sabedoria, você vai estar guardado de todo mal, você vai estar protegido. Aí ele fala aqui, ó, estima e ela te exaltará, no 8. Se a abraçares, ela te honrará. Ou seja, você tem cuidado, quando você anda na sabedoria de Deus, você anda guardado, você anda protegido, você é honrado. E todo mundo quer viver assim na terra, não é? Mas a gente não desfruta disso porque a gente está buscando outra sabedoria, a sabedoria desse mundo. E a palavra de Deus diz que a sabedoria desse mundo é diabólica. Não sou eu que estou falando, está na palavra. O problema é que você não lê. Começa a ler que você vai ver. Vamos lá. Versículo 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão anos de vida. Tá vendo? Você quer viver mais na terra?
Se você quer viver mais na terra, ouve o seu Pai, tanto do céu como da terra. Ouve os conselhos do Pai. Ele fala aqui, ó, filho meu, aceita as minhas palavras e te multiplicarão anos de vida. Aí ele vem no 11, no caminho da sabedoria te ensinei. Você ensina, Pai, seu filho a andar nesse caminho? E pelas veredas da retidão te fiz andar. E o 12, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Tá embaraçado o teu caminho aí? Como é que tá aí? Tá embaraçado? Tá tropeçando? Você não tá andando no caminho da sabedoria, meu irmão. Você não tá andando no caminho da sabedoria, minha irmã. E Deus quer que você ande no caminho da sabedoria. Começa a tentar, começa a ouvir, aceita os conselhos de Deus, aceita os conselhos do seu Pai. Os conselhos de Deus, onde estão os conselhos de Deus? Na palavra de Deus, começa a se alimentar dela. E você vai adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento verdadeiro do Espírito de Deus, não sabedoria humana. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai se embaraçar, você não vai tropeçar. Deus não quer que você vive tropeçando, tá bom? Versículo 14 e 18. Não entres na vereda dos perversos. Quem que é o perverso? Aquele que quer viver do seu jeito, do seu modo, que é desobediente. Nem sigas pelo caminho dos maus. Olha o conselho de Deus para nós. Nem siga pelos conselhos dos maus. O verso 18. Mais a vereda dos justos. Quem que é o justo? É aquele que anda na palavra de Deus. É aquele que vive os conselhos de Deus. Esse é o justo, é que é o que é justificado por fé. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, quanto mais você vive em Deus, quanto mais você anda nos conselhos de Deus, as coisas vão clareando na sua vida e você vai entendendo o que Deus tem para você e você vai desfrutando de tudo. Meu Deus, você vai entendendo a riqueza que é a fazenda que Deus colocou você, que é a fazenda da graça. Vamos lá. Vamos lá, versículo 20, 22 e 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ficar atento às palavras de Deus? Por que eu tenho que inclinar os meus ouvidos? Aí ele fala aqui no 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Você quer ter saúde, meu filho? Você quer ter saúde, minha filha? Física que eu estou falando? Ouve as palavras de Deus, porque a palavra de Deus é saúde para o seu corpo. É vida para quem acha. Olha aqui, e o 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que você deve guardar, meu filho, tudo que você deve guardar, minha filha, guarda o seu coração. A palavra de Deus diz que depois do pecado de Adão, o homem ficou mau, ele perdeu a origem da sua natureza. E agora o coração do homem é enganoso. Já viu aquelas moças na escola? No meu tempo de escola, as meninas conversavam uma com a outra. Ai, amiga, faz o que seu coração mandar. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso depois do pecado de Adão. Por isso que aqui Deus está nos ensinando, fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, santifica o seu coração no Senhor. Se alimenta da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais Deus vai te limpando, mais Deus vai limpando seu coração e mais você vai reproduzindo o caráter de Deus aqui na terra. Percebe que eu não estou te falando de religião, eu não estou te falando que você tem que ir toda quarta, não estou te falando nada disso. Eu estou te falando, eu estou te estimulando a você voltar os seus olhos e o seu coração aos conselhos de Deus, que é a palavra.
A palavra de Deus é tudo que um homem e uma mulher precisa nessa terra. Queridos, a palavra é tudo que você precisa, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para discernir todos os pensamentos do seu coração. Guarda o seu coração, se alimente da palavra, cria um hábito diário de se alimentar da palavra. Mas Felipe, eu não sinto nada, não importa o que você está sentindo, porque o que você sente, o que você pensa não vale de nada. O que vale é o que Deus diz a seu respeito. Fica com Deus, Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.